Olá, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu trago aqui um relato projetivo onde eu passei em um teste, segundo o mentor, de disciplina e personalidade. Vamos lá? Vou te contar agora como aconteceu. Bom, eu apareci em um lugar onde tinha muita gente, como se fosse uma parada de ônibus, um ponto de ônibus, mas tinha muita gente. E uma dessas pessoas era minha melhor amiga e eu conhecia ela. E aí nós estávamos ali esperando o ônibus, íamos para algum lugar. E nesse esperar nós conversávamos, porém de repente começou a aparecer do meu lado direito, no céu, umas formas de umas fumaças, umas formas de caveira, algumas um pouco esfumaçadas, cinza, outras vermelhas, e começou a formar mesmo ali lá em cima aquelas formas mesmo de caveira. E eu fiquei olhando, minha amiga falou assim para mim: "Olha, Roberta, como a magia negra acontece". E eu olhei, a gente ficou olhando e eu disse: "Olha, se aquilo ali vir para nossa direção, eu não vou para lugar nenhum". E ela: "Que bobagem e tal". E eu disse: "Eu não vou se vier para cá". Justamente um deles, um cinza que ficou bem grande, uma caveira, um formato de caveira, veio em minha direção, passou pelo meu corpo espiritual, passou pelo dela e se dissipou. E aí eu disse: "Eu não vou mais para lugar nenhum, porque tudo está sujo". Comecei a exagerar um pouquinho, mas eu disse, não, é um sinal, eu não vou, tô sentindo para não ir, não é legal. E comecei a falar assim, né? E aí todo mundo, não, vamos, não sei o quê. Aí eu disse, não vou falar mais nada, mas comecei a sentir ali, né? Que realmente era para ir, não era para ir, mas eu sentia que não era para ir. E aí, de repente, o ônibus chegou. Todo mundo entrou no ônibus e eu fiquei. E minha amiga, vem, Roberta, todo mundo, vem. Eu olhei assim e disse, não, eu sinto para não ir, eu não vou. E eu virei as costas para todo mundo, virei as costas e voltei para casa da vovó. Eu sentia que estava voltando para casa da vovó. E eu voltei, comecei a voltar para casa, né, da vovó. E quando eu estava voltando, tinha nesse olhar, quando eu virei as costas para o ônibus, estava um pouco escuro e de repente começou a ficar um pouco mais claro o céu. E eu fui olhar para trás para ver se aquelas entidades ainda estavam lá em cima ou me perseguindo ou sei lá, né? E eu dei aquela simples olhadinha para ver se estava lá, para conferir se eles estavam lá. Não estava mais nada, o céu estava bem mais claro. E quando nesse olhar, voltar a olhar para frente e continuei caminhando, eu comecei a ver seres translúcidos na minha frente. Pareciam ser seres celestes, algo assim. Eram seres translúcidos, vários deles, e ali eu senti que eles estavam como se estivesse recepcionando a chegada de alguém, né? No caso, eu. E eles estavam recepcionando, eles não bateram palmas, e quando eu cheguei bem próximo, eles abriram, sabe, assim, para me passar, e abriram as mãos, como se estivesse fazendo gestos de parabéns, bem-vinda, mas eles não batiam palmas, eles faziam outros gestos. E animados, e todos assim, eles não falavam, mas estavam à minha volta. E eu me sentia toda feliz, né, ali alegre com eles, me sentindo realmente que eu tinha ganhado, passado em alguma coisa ali. E nesse, quando eu passei por eles, tinha uma porta de vidro na minha frente. Eu passei por essa porta de vidro e lá eu sabia que eu estava em algum tipo de simulação, de jogo, sei lá. Lá eu sabia, depois que eu passei, né, dessa porta de vidro. Eu falei com uma pessoa que eu conhecia, um rapaz jovem que eu conhecia do lado direito, e depois continuei caminhando, falei com uma menina que estava numa mesa. Então eu conhecia ambos e continuei andando, falei com eles, continuei andando num corredor. Quando eu estava indo para o corredor, eu voltei para o corpo. Nesse voltar para o corpo, eu senti uma sensação muito gostosa. E aí eu escutei assim, eu senti, eu disse, cara, eu acho que eu estava num teste, numa simulação. Que louco! E já ouvi relatos
de alguns projetores contando que sim, já tiveram experiências de testes lá no astral. E foi também bem parecido com o que eu vivenciei. E eu disse, caraca, eu tava num teste, comecei a ficar pensando ali. E nesse começar a ficar pensando, eu escutei o mentor falando assim, parabéns, dentro da minha cabeça. Parabéns, você passou num teste de disciplina e personalidade. Também sinais que são enviados para você. E eu disse, oi? Eu disse, que legal, poxa, que legal, fiquei tão feliz. E eu passei assim, o dia todo com aquela sensação de que você passa num teste, numa prova, alguma coisa assim, seja da escola, seja da universidade, seja alguma coisa assim, e eu fiquei me sentindo tão feliz, tão, sabe, aquela energia tão gostosinha, e eu disse, poxa, que legal e tal, fiquei bem animada, e eu passei o dia todo bem, super bem, e aí psicografei, fiz algumas coisas, algumas práticas, algumas conversas com os mentores, foi super legal. Então eu também estou aqui te contando esse relato para te dizer que você pode estar passando por processos, por testes no astral. Às vezes quando a gente está sonhando, às vezes a gente em projeção inconsciente, às vezes a gente está lá sem nada a ver, mas na verdade nós estamos passando algumas vezes por testes. Testes de personalidade, testes daquilo que a gente é, testes daquilo que a gente pode cair, testes daquilo que a gente pode melhorar. Agora também eu quero te lembrar que aqui mesmo no físico, você pode estar passando por testes. Nós podemos estar passando por testes e às vezes nem percebemos. Então que a gente possa aprender, né, reconhecer e mais ainda, aprender a vivenciar esses testes, esses momentos. E se não passar, tá tudo bem. Refaz, respira, continua, repete e é assim o aprendizado da vida. Bom, fica aqui esse pequeno relato que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão, paz e luz para você. Beijo!